Mesmo aquele de coração puro, que à noite faz as suas preces, pode tornar-se um lobo quando o acônito floresce e a lua de outono brilha. Meu nome é Arthur. Moro em Osasco, São Paulo. Estou enviando este relato, pois vi vários outros relatos no canal e achei interessante também enviar o que eu presenciei a respeito do assunto. O fato que vou relatar a seguir, eu presenciei. Fantástico ou não, é real. Osasco é um município ao lado da metrópole de São Paulo e possuía, antigamente, muitas indústrias. Mas devido às altas taxas de impostos que a prefeitura estava cobrando e também à existência de incentivos para implantações de empresas e indústrias no interior, muitas saíram de Osasco e se mudaram para outras cidades. Uma empresa que estava praticamente paralisada na época era a Cobrasa, uma famosa indústria que fabricava peças mecânicas para trens e para indústria automobilística. O ano era 1995 e as obras da construção do Osasco Plaza Shopping, na cidade de Osasco, São Paulo, estavam sendo finalizadas, motivo pelo qual o trânsito estava mais enrolado do que o normal e faltava vagas para o estacionamento. Devido à falta de vagas para estacionar os veículos e como uma parte do prédio do Cobrasa estava desativado, resolveram transformá-lo em um estacionamento, pelo menos por algum tempo. Essa área, que se transformou em um estacionamento, ficava próxima à linha do trem e era uma área meio abandonada, com muitas árvores e matas ao redor, mas servia para sua finalidade. Inclusive, quem morava pela região começou a deixar seus carros pernoitarem ali, devido ao preço que era bem mais convidativo do que de outros estacionamentos existentes naquela época. Certo dia, em um sábado, me desloquei até o centro de Osasco para fazer compras em algumas lojas. E como havia o problema para estacionar, deixei meu carro no estacionamento citado, que ficava no pátio da Cobrasa. Fui às lojas e após algum tempo voltei para buscar meu carro. Quando cheguei no estacionamento, vi um certo tumulto entre algumas pessoas, sendo uma delas a que tomava conta do estacionamento. Eu vi um rapaz com algumas fotos conversando com o segurança do estacionamento, dizendo mais ou menos isso. E agora, como isso será resolvido? Perguntou o rapaz. O segurança se virou para ele e respondeu: não tem problema, o carro já foi levado, mas tem as fotos. Então o rapaz tornou a falar, fazendo uma pergunta: mas será que vão pagar? E o segurança respondeu: acho que sim, pois tem provas. E ficaram ali conversando, sendo que eu não pude evitar de ouvir. Então, quando o rapaz foi embora, eu perguntei o que havia acontecido. E foi quando o segurança contou uma história incrível, a qual eu iria comprovar através dos fatos. Ele disse que alguns carros passavam a noite no estacionamento, sendo que na manhã desse dia, no sábado, quando ele chegou até o estacionamento, um homem o procurou, dizendo que o seu carro estava com a frente toda destruída e estava assustado. Então ele contou o seguinte: disse que ele foi ver o carro, que era um Vectra, e quando ele chegou até o local onde ele estava estacionado, ele não acreditou quando viu o veículo. O carro estava com rasgos no capô, como se tivessem sido feitos por mordidas ou por garras, e que o para-choque
estava todo destroçado também, com pedaços arrancados, sendo que os pedaços estavam no chão ao lado. Era como se alguma coisa houvesse atacado o carro, com unhas e dentes, e houvesse mastigado o capô e comido parte do para-choque. Haviam pedaços da frente do carro espalhado todo ao redor do veículo. Também comentou que o mais incrível é que ao lado do carro, cujo chão era de terra, havia marcas de pegadas de algum animal. E pelo jeito era bem grande e pesado, pois as pegadas eram grandes e profundas. Eu fiquei pasmo com a história, e então ele me disse: "Quer ver?" Eu disse: "Ver o quê?" Então ele me mostrou as fotos. As fotos mostravam nitidamente o carro com o capô todo rasgado e o para-choque destruído. As fotos seriam usadas como provas. Depois, ele me chamou para ir até o local onde o Vectra estava estacionado, que era no fundo do estacionamento, perto de várias árvores. Quando cheguei lá, vi muitos destroços no chão, como partes plásticas do para-choque e alguns pedaços de metal. E a parte mais incrível, eu vi as pegadas da coisa que provavelmente fez aquilo. Era como pegadas de cachorro bem grandes. As pegadas pareciam de um cachorro, mas um cachorro bem grandão. As pegadas estavam bem profundas na terra, o que deixava a impressão de que aquele bicho, além de grande, era pesado. As pegadas eram do diâmetro de um pé humano, mas com vários dedos. As pegadas também mostravam o tamanho das unhas daquela coisa, o que é normal em pegadas de cachorro, já que não são como gatos e recolhem suas garras. Aquilo era muito estranho e assustador. Só de pensar no que poderia ser aquilo, eu já tremo de medo. Perguntei ao segurança se à noite não ficava ninguém ali, e ele disse que não, que só viram pela manhã. E também perguntei o que poderia ter feito aquilo, e ele me disse, meio assustado: "Você acredita em lobisomem?" Eu nem sabia o que dizer, e ele complementou dizendo: "Rapaz, eu vim do interior, e meu pai e meu avô sempre me contavam histórias estranhas sobre esse tipo de bicho, que surgia em noite de lua cheia e atacava pessoas, matando algumas. Eles me contavam com tanta seriedade que não acho que estavam mentindo. E muitas pessoas disseram que já comprovaram a existência dessa criatura. E eu acredito pelo que vi aqui, que só comprova o uivo que escutei uma noite atrás, quando fiquei aqui até tarde da noite, pois estava adiantando um serviço aqui para o patrão. Saí daqui por volta das meia-noite e eu escutei um uivo assustador. E o que eu vi hoje só comprovam as minhas suspeitas. Pois ontem à noite foi lua cheia. Eu agradeci por ele ter me mostrado tudo aquilo. Me despedi e fui embora. Mas aquilo me deixou perplexo, pois eu vi as fotos do carro, com a frente toda destruída, os pedaços no chão e as marcas de pegadas em volta do local. Eu não posso dizer com 100% de certeza que aquilo era um lobisomem, mas após tantos relatos e de pessoas que já contaram fatos sobre a existência dessa criatura, e com base no que eu vi, eu posso dizer que pode ter sido. Mas uma coisa é certa:
Eu não gostaria de estar no local em que essa criatura resolve atacar, só para poder ver esse monstro. Muitas pessoas contam esse caso como o lobisomem de Osasco. Boa noite.